Bem-vindos ao Grupo Cruz de Malta. Nos nossos trabalhos, sempre aprofundamos algum texto, sempre orientados por aqueles que nos assistem, e depois fazemos um exercício meditativo, o qual é canalizado. Aqui unimos ciência e espiritualidade. Nesta série de gravações, estamos aprofundando as mensagens do livro Psicologia da Alma, do psicólogo e espiritualista Yeshua David Stone. Pedimos desde já que deixe o seu like para não esquecer depois, mas se achar que não valeu a pena, é só desclicar. Dar o seu like e fazer a inscrição no nosso canal nos ajuda muito. Sugerimos que, para ter um melhor aproveitamento, antes de começar, pause o vídeo, sintonize com a sua centelha divina, seu mestre interior ou com o que o seu coração sugerir, e que tenhamos um lindo estudo e uma maravilhosa meditação. Então, vamos, página 24. Eu vou voltar, porque tem uma linha que começa na página anterior, então eu vou ler aqui. Bem na última linha, o universo de Deus é governado por leis físicas, leis psicológicas e leis espirituais. E disso nós já estamos craques, né? Porque já estudamos bastante as leis de todas as formas. Então, continua assim. O processo de aprendizado envolve o erro e depois os ajustes, os erros, né? Por isso que ele dizia que os erros são bons, porque nós aprendemos com eles. Essa dimensão de nós vivemos é uma dimensão da gente aprender, onde nós aprendemos dessa forma, né? Por isso que tem um ditado que diz assim, que nós aprendemos com os erros e somos... como que é? Faltou uma palavra que me fugiu, que faz muito tempo que eu não falo essa frase. Incentivados pelos acertos. Aprendemos com os erros e somos incentivados pelos acertos. Então, o que há de errado? Nada. Quando Jesus dizia, perdoar, eles não sabem o que fazem, nós estávamos errando, só porque nós não tínhamos aprendido ainda, né? Então, quando a gente, por exemplo, assiste filme de época, que você vê como os filmes, as séries que tratam de questões do período medieval para frente, como as pessoas eram más, né? Nossa, eles eram más. Um queria subir em cima da cabeça do outro, sabe? E mesmo os pobres, né? Vamos chamar assim, os vassalos, os camponeses, apesar de, tinha sempre algum ali querendo explorar o outro, porque a quem pode mais, sabe aquele ditado que diz quem pode mais chora menos? Isso é o retrato do cérebro reptiliano. É o retrato. Porque esse aqui estamos tratando de sobrevivência, né? Esse cérebro, ele é primitivo, o arqueopalio, entre outros nomes que dão para ele. Então, ele é organizado para a gente sobreviver, e a parte emocional que vem em cima dele para a gente sofrer menos, né? Para sofrer menos. Por isso que só apenas separa dor de prazer. Então, qualquer um que tiver sabe aquele outro ditado, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, também pode ser colocado em diversas situações, tanto para a não-luz, do ponto de vista da não-luz, como da luz. Nós somos, mas agora o ego se agarra nisso, né? Então, em termos espirituais, do nosso engrandecimento, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, eu diria que quem tem um pouco mais de entendimento é rei no sentido não
de ser melhor que o outro ou de estar numa posição diferente da do outro. Estamos em posição de entender melhor, como Jesus fez. Eu entendo o outro. E ele não dizia, eu estou te perdoando. Ele dizia, Pai, perdoai. Porque nós vimos, né, no interessante, isso que eu preciso marcar no 43 do CLS. Que nós vimos no Códex que nós não perdoamos nem a nós e nem ao outro, mas a situação. Porque nós já sabemos que o ego, ele se agarra. Eu vou perdoar o outro porque eu estou em melhor condição que o outro. Isso ainda é ego, né? Agora, olha o que Jesus fez. Eu acho que eu nunca ouvi ninguém falando isso. Talvez tenham falado que chegou até mim, tá? Claro que eu não sou a única pessoa. Mas nunca tinha me caído a ficha de que ele diz, Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Ele não estava perdoando. E nem ele estava perdoando uma situação, como nós aprendemos no Códex. Simplesmente ele estava entregando o perdão ao Altíssimo, né? Ao Criador. E não a ele. Ele entrega a vida dele. Né? Ele entrega até o ato de perdoar. E quando ele dizia quantas vezes perdoar, 70 vezes 7, né? E, continuando. O caminho espiritual, montanha acima, parece a nossa ladeira acima, hein? Consiste em 5 passos à frente e 4 para trás. 7 para frente e 6 para trás. Pois sempre dizemos que nós subimos a ladeira e descemos a ladeira. Subimos e descemos. Sempre dizemos isso, né? E quando a gente consegue ficar mais no meinho, ainda assim já é um bom lugar. Nem subindo, nem descendo. Porque isso já é um aprendizado. Estar no caminho do meio. Nem subir, nem descer. E nós, embora não percebamos, que ficamos nesse lugar de não subir e não descer, nós não percebemos isso. Porque é um lugar de neutralidade. Mas este lugar de neutralidade, quando treinado, ele é aquele que vai garantir que o seu rumo ladeira acima não escorregue tantos passos para baixo, como está sendo dito aqui. Não entre no jogo do ego de criar um padrão perfeccionista e inatingível, no qual os erros sejam aceitáveis. Então, isso aqui, com relação à neutralidade, também é um lugar muito interessante. O espírito acredita no esforço rumo à perfeição, que é o ladeira acima, mas encara os erros como positivos e inevitáveis. Claro que os erros são positivos e, claro, inevitáveis porque faz parte e não tem nada de errado. Isso aqui é apenas aprendizado. E agora nós começamos um outro subtítulo chamado Pensamentos Criam Realidade. Agora fica bom, hein? Já estudamos bastante isso aqui, esse tema, tanto no CRS como nas nossas meditações diárias. Pensamentos criam realidade. Quando você vai dormir à noite e tem um pesadelo, acorda e diz a si mesmo, rapaz, que bom que foi só um sonho. Parecia tão real enquanto eu estava dormindo. Pois bem, é isso mesmo o que eu estou dizendo aqui. Acorde desse sonho ruim, dessa hipnose negativa que você vem vivendo. Eu não sei se isso fica claro, né? Esse é um mundo de imperfeição, que as pessoas chamam de realidade. Que realidade é essa? Isso é a realidade que você acredita? Esse mundo que o meu pai chamava de mundo cão, né? Não é a realidade que nós queremos. Eu estou vivendo uma possibilidade de aprendizado, de muita prática de tudo que nós aprendemos. Não é nem de negar
o que se apresenta à minha frente, mas nesse momento de transformar, e não é visualizar aquilo que eu quero, o conflito resolvido, aquilo adquirido, etc, etc. É uma questão simplesmente de vibrar ladeira acima e sendo instrumento de Deus em todos os lugares onde nós estamos. E aí, então, as coisas mudam, mas mudam de uma forma maravilhosa. E eu disse assim hoje, eu não quero saber o resultado. Se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu quero estar feliz em fazer o melhor que eu posso. E o resultado disso eu vou saber lá na frente, né? Ou logo, né? Ou logo. Então, a gente tem que ter oportunidade de, quando é possível usar o verbo, né? Da gente usar. Para sermos educadores do outro. Nós já temos todos aqui boas palavras, contudo, há de se distinguir quando há necessidade de intervenção. Quando há necessidade, e não ficar falando quando alguém não te perguntou nada, quando alguém não te pediu nada. Também tenho experimentado muitas coisas nesse sentido. A gente fala com quem pede, com quem nos busca, e nós nos calamos com aquele que não nos pergunta nada. Por quê? Eu vou ficar de boca calada? Vou ficar calado? Nós sabemos que a palavra tem poder, então a palavra certa na hora certa tem uma importância muito grande. Contudo, a minha simples vibração, especialmente com as pessoas do nosso convívio, ela já é informação, não é verdade? É hora de acordar que da lama surja o diamante, para que você possa ver quem realmente é. Nós somos o diamante, mas estamos encardidos, né? Cheios de padrões e de memórias. Pois você é a coisa mais preciosa de toda a criação. E aqui me vem a memória daquela meditação que foi o terceiro dia de estudo, né? O terceiro domingo de estudo deste livro, onde nós fizemos a meditação do girassol. Onde os girassóis olhavam para a gente, ao invés de olhar para o sol. Nós somos um diamante reluzente, né? Então podemos dizer que somos um sol quando estamos vibrando ladeira acima. Quando estamos vibrando ladeira acima. Por acaso você acha que Deus ama uma rocha ou uma árvore mais do que os seus próprios filhos, que são feitos à imagem dele? Será que sim? Será que não? Né? Eu não vou deixar nem a minha mente interferir aqui, porque vocês já sabem como que é. Porque a mente já começa a querer... acho que é isso. Mas se tiver errado, né? Então vamos ver o que é que o nosso autor diz aqui, né? O David Story. Agora vem a chave de todo o processo. Seus pensamentos criam a sua realidade. Os pensamentos não criam a verdade, só criam a realidade das pessoas que os geram. Em outras palavras, se você pensar que é digno, viverá, então, o pesadelo e o inferno, que são frutos dos seus próprios pensamentos. Então, 2 pontos aqui. Primeiro, será que Deus ama mais uma pedra ou uma árvore do que os seus próprios filhos, que são feitos à sua imagem de perfeição? Pode ser que as respostas distinguam entre si. Mas uma rocha, ela tem vida, e ela é uma criação. Né? Uma árvore também é uma criação divina, é produto da evolução do nosso ponto de vista. Mas todos esses seres, vamos chamar assim, né? Têm os seus elementais. Um rio tem um elemental. Então, todos esses seres possuem vida. Quem disse que o nosso Pai é um ser humano? E que Ele nos amaria, né? De acordo porque nós somos parecidos com Ele fisicamente? Não. Deus Pai e Mãe só luz.
Então, da mesma forma que ele pode amar uma árvore, ele pode amar uma rocha, um rio, um astro, uma estrela. Nada que existe aparece à toa, porque existe o elemental. E tudo tudo é composto, essa é a palavra que eu estava procurando, composto, porque as coisas vão descendo, né? A gente tem que ir colocando palavras. Composto de moléculas e etc., que envolvem os átomos, né? E como são compostos os átomos e tal. Então, tudo isso são partículas divinas. Então, o nosso próprio pensamento, ele é vibração. Toda vibração é algo que é elétrico e magnético, como nós já vimos, né? A parte elétrica é do mental e a parte magnética é a energia do coração. Então, nós criamos coisas, criamos objetos. Então, assim, eu mentalizo, vou pegar um exemplo aqui da irmã da Carol, eu mentalizo, crio um chale diferente, maravilhoso na minha cabeça. E então eu vi o projeto, né? E agora eu tenho que dar forma para ele. Vou comprar as lãs dessa, daquela cor, e vou colocar minha energia ali, produzindo aquilo. Mas antes começou aqui, né? Então a nossa mente, ela tem um poder criativo. E o elétron, ele é o princípio masculino, o que dá a partida. E quem tricota ou crocheteia são os prótons, que são o princípio feminino, é o que põe a mão na massa, é o princípio criador. A mente, cheia de conceitos, pode achar que é uma coisa machista. Então você vai se entender com o criador, né? A gente tem que entender como as coisas funcionam. Então, são só energias, assim como a pilha. Você olha para ela e tem um polo negativo e um polo positivo, assim, ou pilha machista. É igual, os dois. Não é porque o elétron dá a partida que ele vem em primeiro lugar, é um privilegiado. Entendeu? Quando eu dou a partida no carro, para o carro andar, quando tem aquela fagulha ali da ignição, é a mesma coisa. Senão o carro não anda. Se eu não ligar. Se não tiver uma faísquinhazinha ali. Então nós temos que desprogramar a nossa mente. Porque a nossa mente, ela é muito danadinha em ficar criando situações que a gente não quer. Muito danadinha. E de onde vem? Vem do nosso ego, vem da nossa personalidade. O que é ego? O que é personalidade? Sempre falamos isso. Ego é tudo que você já foi. Mas eu não acredito em reencarnação. Tudo bem, né? Tudo bem. Nós não é acreditar, é saber. Crer é um negócio que você fala, então me disseram que é assim, eu vou acreditar que é assim. Isso é crer. Eu creio naquele outro, eu confio no padre, confio no bispo, no pai de santo, confio não sei em quem, né? No político. Eu acredito que é assim. Você já experimentou de verdade? Você já viu de verdade? Então, quando a gente começa a ter visões sobre as nossas encadernações anteriores, né? Nós vamos vendo que o que é mais importante nessa história toda é a evolução da alma. E é disso que nós estamos falando aqui. Então, o ego, ele é a somatória de todas as suas vidas passadas, de todos os seus antepassados, porque existem antepassados nossos que fizeram caca. Eu estou cada vez mais... Olha, a experiência de constelar, de ser consteladora, é tão importante para mim, porque assim, cada pessoa que eu atendo é um aprendizado que eu tenho. Então, nós vemos padrões se repetindo que era do tataravô, do bisavô. E a pessoa só cai a ficha quando ela fala, meu avô fazia isso, o meu bisavô fazia isso, eu também faço.
Só que aquilo que o avô fazia levava o bisavô, né, perdão, o bisavô a ter um comportamento XYZ que não era adequado, e a pessoa não sabe por que ela repete o mesmo padrão, né? Então, esse é um mundo caótico, esse tal do mundo cão, como dizia meu pai, é um mundo criado pela evolução da espécie, onde nós necessitávamos brigar ou fugir para poder sobreviver, né? Lutar. E as pessoas usam essa palavra esquisita até hoje, carregada de memória, e aciona lá no subconsciente aqueles tempos onde as pessoas realmente lutavam e tinham que matar o outro para sobreviver. Então, voltando aos filmes e seriados de época, as pessoas matavam para tirar o trono do outro. E nós temos isso acontecendo no Egito, onde se diz que era uma civilização avançadíssima, sim, de certa forma. Alguns dirigentes eram pessoas extraordinárias que vieram habitar esse planeta para trazer adiantamento, não só em termos da arquitetura, mas também dos ensinamentos de uma nova maneira de governar com amor. E isso aconteceu no Egito, aconteceu em vários lugares, como eu sempre falo, das civilizações Inca, Maia e Azteca, né? Também tiveram grandes personagens que a gente não tem muito entendimento, né? Ah, mas eles sacrificavam, sim, depois da queda, né? Sacrificavam. E aí continua a barbaridade. E aí vem até hoje. Todas essas memórias estão em nós. E nós temos que acreditar que se a mente ela foi treinada, ela tem um histórico assim. E ela acha que ela necessita agir assim para garantir o quê? A sobrevivência. Eu tenho que eliminar o outro. Por que usam a palavra rival? Gente, esta palavra rival não deve existir na quinta dimensão. Rival, quem é o teu inimigo? Que inimigo? Teu inimigo é você mesmo. Ah, não, mas eu fui prejudicada por fulano. Você foi prejudicada porque você fez a mesma coisa. E o universo tem leis. Lei de ação e reação. Lei da correspondência. Então a coisa retorna ao Criador daquela ação. Ai, mas eu sou vítima. Nananina. Antes de hoje você ser vítima, você já aprontou um bocado. E essa sensação de ser a vítima vem para você ver como é bom estar no lugar daquele outro que você feriu um dia. Certo? Então ficamos por aqui. Amados irmãos e irmãs, sim, este mundo, como foi dito, coitadinho dos cachorros, né? Foi criado pela mente, pelo ego humano. E faltou dizer uma coisa. Ego, tudo isso, e personalidade. Aquilo que nós trazemos desde a nossa fecundação. Então, temos um histórico que está na nossa alma, no nosso campo eletromagnético, e temos tudo aquilo que vai sendo assimilado por um indivíduo desde a sua fecundação. Tudo que a mamãe passa ou passou, passa para as crianças. Todos os medos, todas as discussões, todas as dificuldades, e isso vai já enchendo a cabecinha, o campo eletromagnético dessa criança. Contudo, essas crianças, já que o tema dessa meditação é a criança interior, é possível limpar, sim. Limpar estas memórias. Como assim? Eu vou lá, apago? Já aconteceu, né? Ah, vou colocar na psicóloga. Bom também, né? Que tal o tempo que leva? Vocês acham que tem todo esse tempo? Você gostaria que levasse a eternidade? Ou que você usasse a tua
transformação, para mudar aqueles que vieram posteriormente e que sofreram junto contigo durante a gestação. Que tal, então, lembrar que o perdão é a forma mais eficaz de limpar memórias? Se você pode deixar um filho ou a ti mesmo durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazendo terapia, por que não? Entender e pedir o perdão e a transmutação. É por isso que hoje nós vamos nos colocar em pé, num pedestal, como se fosse uma estátua. Sabe, estátua tem um pedestal, assim, onde vai escrito as coisas embaixo. Então nós estamos em cima de um pedestal, parecendo uma estátua, um Oscar. E é bem isso que nós queremos. Você, meu amor, é nosso troféu. Se coloque ali, com as mãos no coração, as duas, uma em cima da outra, no peito. Respirem calma e profundamente e vejam que esse lugar onde você está parece um pódio, né? Só que só cabe um. Ele é em ouro maciço. E o seu coração, você sente que começa a ficar de ouro. Pode imaginar o coração físico, não tem problema. Imagine de ouro, é duro. Não, não é duro. Ele é maleável. Cada partícula dele agora está sendo transformada em ouro. E conforme ele pulsa, o sangue que circula dentro dele vai entrando vermelho e vai saindo dourado. Vai entrando vermelho e vai saindo dourado. E você vai vendo aos poucos todo o seu sistema circulatório, que todos vocês conseguem imaginar, porque já viram na escola. Então você vê o seu corpo como se fosse um raio-x, todo cheio de energia dourada. Todos aqueles fios, veias, artérias e vasos capilares que recorrem o corpo todo, cobrem o corpo todo. E então, eles vão irradiando tanta luz dourada, que seus órgãos internos, seus ossos, seus músculos, sua pele, seus pulmões, suas vísceras, seu cérebro, sua garganta, sua língua, seus dentes, tudo o seu corpo vai ficando dourado. E você não se transforma na estátua do Oscar dura, mas sim você se transforma num ser dourado. Macio, pode apertar a bochecha para ver. Você é macio, mas você é a perfeição divina. E então, meu querido irmão e irmã, o que sai desta mente é a perfeição. Eu vejo o perfeito no outro, porque meus olhos são pura luz dourada, que é a cor da perfeição. Então eu não vejo nada errado. Eu não temo o outro. Eu não temo algo que vai me acontecer se eu não fizer isso ou aquilo. Simplesmente eu vibro na perfeição. Pois eu sou a perfeição. Eu só aceito a perfeição como livre de vida. Eu vivo na perfeição. E assim, meus amores, nós curamos os nossos corpos, nós curamos as nossas memórias, nós curamos os nossos filhos, nós curamos os nossos netos, nós curamos todos aqueles que nos rodeiam. E assim é, assim é, assim é.